Aqui agora eu trago para os colegas alguns pontos que é muito importante estar atento. Detalhes do convênio ICMS. Então ele é relativamente extenso, mas o nosso objetivo aqui é mostrar para você como que esse convênio pode te ajudar no dia a dia. Então vamos entender alguns critérios que aqui ele menciona. Veja, aqui ele menciona na sua cláusula segunda: dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas. Recordem esse texto? Esse texto foi extraído então da Lei Complementar 87 de 96, artigo 9º, como nós vimos. Então perceba que aqui o convênio respeitou um critério que está acima dele, que é uma lei complementar. Em diante, ele menciona o seguinte ainda: olha, pode existir então esse acordo entre os estados signatários, no entanto, ainda pesa para que de fato o Poder Executivo, que no caso é quem representa ali o estado, pode internalizar aquele acordo, do tipo, existem muitos estados que estabelecem então o seguinte: olha, existe um convênio e protocolo sobre aquelas mercadorias e ele separa dentro da própria legislação estadual um campo específico onde ele fala realmente tem substituição tributária, reconheço que de fato assinei este convênio ou protocolo e que ali estabelece de fato a substituição tributária. Então tem essa direção também de forma bem expressa. Aqui um ponto que eu acho fantástico, que é a cláusula sexta, que naqueles passos que ali eu desenhei para vocês, iniciando como segmento, falando sobre a NCM, falando sobre a descrição, aqui nós podemos examinar esses preceitos de forma muito clara e contundente. Veja, cláusula sexta, ele diz segmento. O que é o segmento? Aqui eu digo a qual segmento o produto pertence. Item do segmento. Qual que é a NCM? Quando ele põe no inciso terceiro, ele diz especificação do item. Exemplo: quilo, litro, capacidade. Por exemplo, uma máquina ela tem uma capacidade de 220 volts. Essa é a descrição do produto. E a descrição é muito importante, porque se a descrição não estiver de acordo com a realidade do produto, por vezes nós vamos perceber que pode afastar a substituição tributária, como pode então atestar que teria a substituição tributária. Então esse é outro ponto que também temos que estarmos atentos. SEST, nós precisamos estar atento a SEST. Nós vamos checar na prática, dentro do próprio convênio, como nós temos uma relação extensa. Nós temos uma relação muito extensa da SEST. Nós podemos consultar aqui em nossa aula diretamente no próprio Confas ou utilizando ferramentas essas que nós podemos utilizar, como exemplo da Econet, onde você coloca a NCM e automaticamente ele sugere qual vai ser a SEST que você deve praticar, que também é um parâmetro que precisa ser colocado dentro do seu sistema. Também é outro ponto que temos que ter atenção. Mas olha só que cláusula sexta importante que precisamos ter em mente para que a gente venha conhecer a mecânica da substituição tributária. Neste contexto, agora, nós temos a responsabilidade. Ora, afinal de contas, quem que então é o responsável de pagar a substituição tributária? Aqui ele fala que a responsabilidade de destacar o ICMS a recolher recai para o remetente na nota fiscal. Isto é, a pessoa jurídica que promove a saída. Então, em regra, o pagamento da substituição tributária vai recair sempre para quem emite o documento fiscal, seja ele na condição onde ele faz o destaque da sua nota fiscal, na figura então de substituto,
onde há convênio e protocolo, tem o desejo de ter uma saída subsequente, respeitou todas as premissas que nós desenhamos juntos e que nesse momento a emissão do documento fiscal vai existir em campos próprios o destaque então do ICMS-ST. Mais ainda, como nós já vimos, há circunstâncias que o Estado internamente exige que tenha uma antecipação tributária, porque internamente há a previsão de ter a substituição tributária. Ainda assim, o remetente é responsável para o pagamento deste ICMS-ST, conhecido como antecipação tributária. E nós vimos também que, neste ponto, o artigo 7 da Lei Complementar 87 de 96, que dava esse comando, essa faculdade, então, para que os estados tenham a competência de estabelecer essa metodologia de recolhimento. Isso é importante, conectar quem tinha a competência de estabelecer e o que vem acontecendo. Esse é um ponto que, de fato, nós temos que ter essas conexões. E aqui é importante estarmos atentos nessa esteira em saber, bom, já entendi então como que de fato a curto espaço de tempo, como tenho que analisar a substituição tributária. Mas agora o ponto é saber, e quando não tem a substituição tributária? Porque na medida que nós conseguimos identificar essas premissas, que são as perguntas, logo a gente consegue também logo afastar a análise. E quando não tem a substituição tributária? Mesmo que haja então uma lista, que o produto esteja na lista sujeita à substituição tributária, quem está adquirindo também tem o desejo de dar uma saída subsequente. A princípio, em outra circunstância, teria tranquilamente a incidência da substituição. No entanto, nós temos na cláusula 9ª algumas situações que afastam. A primeira delas é indústria fabricante do mesmo bem. Então, se você vender um produto para ele e essa pessoa que é o destinatário é uma indústria que tenha como escala fabricar o mesmo produto, já está afastado esta operação da substituição tributária. Outro ponto, quando você tem unidades que estão vistas como outros estabelecimentos, transferências interestaduais não teriam também a incidência da substituição tributária. No entanto, exceto quando o destinatário for um estabelecimento de varejista. É outro ponto que também temos que estar atentos. Ainda no contexto da cláusula 9ª, nós temos aí a figura do ponto para emprego de insumo do destinatário. Então, se eu envio um produto que vai passar por um processo industrial, então eu mandei, por exemplo, um componente de uma peça que vai entrar no celular, mas o produto acabado é o celular. Então, uma vez que foi transformado o produto que eu enviei, é considerado um insumo. Então, nessa circunstância, também não seria possível ter esse contexto. Aqui no item D, exigência interna de antecipação. Então, quando de fato não há um convênio ou protocolo, mas internamente é dito que tem uma antecipação tributária. Então, nessa circunstância, a nota que eu emito não vai ter destaque de ICMS-ST, mas haverá um recolhimento de uma guia chamada GNE que vou recolher sobre aquela circunstância que internamente exige uma antecipação. E também aqui afasta quando eu tenho a figura de escala não relevante do Simples Nacional. Isso é algo que nós temos que estar atentos, são as premissas que nós precisamos enxergar e são as perguntas. No próximo bloco, nós vamos então agora trazer para você efeitos matemáticos, como que eu calculo, aonde que eu pesquiso o MVA, como que eu faço um desenho que nós chamamos de cenário e, evidentemente, abordar mais alguns pontos que nós entendemos ser muito importantes para você. Até já!